Hoje nosso papo de bastidores é com ele, que é engenheiro da computação, mestre, né, em engenharia da computação, auditor fiscal do Estado e secretário de tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Carlos Eduardo Xavier, vulgo Cadu, não é isso mesmo, Cadu? É isso, é. Fui rebatizado, né? De onde vem esse Cadu? Como é que começou isso? Eu nasci no Rio, né? Minha família toda aqui do estado, do Rio Grande do Norte, mas meu pai era militar, eu nasci no Rio. Aí quando vim para Natal e voltei para o Rio, aí chegando no prédio que eu morava, duas meninas que estavam no elevador perguntaram meu nome. Já logo na chegada. Né? Já logo na chegada. Carioca vai logo se enturmando, né? Não, meu nome é Carlos Eduardo. Não, Carlos Eduardo é muito grande, é Cadu agora. Desde então, desde os 14 anos de idade, só me chamo de Cadu. Cadu marcou e ficou presente. Mas essa história do apelido também é uma coisa que, de certa forma, marca, né? Virou uma marca sua. Às vezes tem gente que lhe chama de Cadu Xavier, né? Exatamente. Mas é interessante porque, né, vai marcando aquilo ali, muito embora alguns entendam isso como uma coisa mais, né, íntima da pessoa e tudo mais, e você é um cara meio tímido, você é um cara meio na sua, como a gente gosta de dizer. Mas, e um cara jovem também, e que isso também tem uma característica interessante, porque você é um quadro técnico, e a sua juventude lhe atrapalhou, assim, na sua carreira, porque hoje você é secretário de Estado, quer dizer, você tem uma carreira muito importante. Assim. Eu acho que quando a governadora, quando eu tive a honra de ser escolhido pela governadora, eu acho que algumas pessoas, até dentro da Secretaria de Tributação, do quadro dos auditores, ficaram um pouco assim, será que vai dar conta? Será que ele é muito novo? Eu tenho 41 anos, né? Mas eu já tenho 15 anos de fisco, né? Eu tenho 15 anos de Secretaria de Tributação. E ao longo desse tempo eu me preparei, né? Eu sempre estive envolvido nos trabalhos da Secretaria, eu fazia parte da diretoria do Sindifern, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais. Eu comecei a acompanhar muito de perto a situação fiscal aqui do Estado, né? Assim, a gente sempre teve um contato muito próximo, até pela nossa carreira, com a parte das receitas, Agora sempre me instigava muito saber como é que o Estado está gastando, para onde está indo o dinheiro do Estado, qual é o problema do Estado para esse desequilíbrio que a gente tem notícias já há mais ou menos 5 anos, que começou lá no final do governo da ex-governadora Rosalba Ciarline, começaram os atrasos de salário, então a gente começou a acompanhar isso de perto e isso acabou... essa experiência no sindicato acabou me ajudando muito na minha formação como homem, como pessoa, no lado humano e também nesse aspecto de estar acompanhando de perto as finanças estaduais. Mas é um senhor desafio, né? Porque o Estado realmente passa por dificuldades, talvez das maiores do país, né? As dificuldades que nós passamos. É a maior crise fiscal que a gente já passou. A gente está falando aqui, recebemos o governo com 4 folhas em aberto, 2 completas e 2 parciais, né? Um verdadeiro desequilíbrio fiscal que agravou ainda mais a situação da economia do Estado. Porque, veja, infelizmente, o nosso Estado, historicamente, é um Estado que produz muito pouco, né? A nossa massa... Baixa industrialização. Isso, a nossa massa consumidora aqui, grande parte dela é servidora pública, né? E quando você tem esses servidores sem consumir, automaticamente esse impacto vai para a economia do Estado. Então a gente está buscando uma fórmula, né, para sair dessa situação, tanto do ponto de vista fiscal e também do desenvolvimento. Inclusive, essa semana o governo, né, a governadora recebeu lá uma série de prefeitos reivindicando, né, querendo debater a questão do agora PROED, não é isso? Que era antes o PROAD, que é o programa de incentivo. Explica um pouco para a gente como é esse novo programa. Houve uma modernização? O que houve? Era um modelo de benefício financeiro. O Estado pagava parte do ICMS dessas empresas, né? E esse modelo, que não é utilizado em nenhum estado mais do Nordeste, ele gerava um engessamento do nosso incentivo às indústrias. O que aconteceu com esse engessamento? Uma saída, um êxodo, né, de indústrias aqui do estado. Debandada, na verdade. Debandada geral,
Nós temos dados de 2012, comparativo com agora, com 2018. Em 2012, o Rio Grande do Norte gerava com o PROAD 45 mil empregos. Hoje, esses números caíram para cerca de 23 mil empregos. Fizemos um estudo ao longo de 6 meses, usando também, aproveitando o momento, né? Acho que na vida tudo tem um momento, assim, um momento jurídico, ele era o ideal para a gente fazer isso, porque havia que se reinstituir o benefício anterior até 31 de julho. A gente optou, ao invés de restituir esse benefício engessado, que gerava prejuízo para o Estado, a gente resolveu copiar, trazer uma legislação de Pernambuco para aplicar aqui no Estado, mais maleável, mais flexível, que prioriza a interiorização da geração desses empregos. Isso é fundamental. Esse novo modelo, ele dá a oportunidade de que os municípios do interior do Estado atraiam mais indústrias para lá, certo? Porque o benefício no interior do Estado é maior. Tem uma crítica também que o pessoal tem feito ao programa, por ele ter sido colocado como por decreto e não por lei. Existe alguma exigência precisa? Porque por lei ele também demora mais, né? Não, a gente precisa entender. Em 2017 foi publicada uma lei complementar, a Lei Complementar 160, que o objetivo dela é acabar com a guerra fiscal no país. Então, o que essa lei diz? Todos os benefícios que não foram autorizados por convênios, eles terão que ser depositados no CONFAS, certo? E reinstituídos, certo? E os estados vizinhos da mesma região que quiserem copiar esses benefícios para o seu ordenamento jurídico, eles podem fazer utilizando o mesmo mecanismo. Caso esse decreto que a gente está trazendo para cá, a gente copiou de Pernambuco. E lá foi instituído por decreto. A gente usou a mesma ferramenta que eles usaram lá, trouxemos para cá. Para te dar um exemplo de outros benefícios que foram instituídos por decreto. A gente acabou de publicar o novo decreto do QAV, que inclusive já está dando resultado para todo o Estado. Que é o combustível da aviação. A redução do ICMS do combustível da aviação. Outra medida que a gente está tomando, essa já com sucesso comprovado, a gente incrementou o número de voos aqui para o Estado, equalizando a situação com os outros estados, ela foi publicada por decreto. O benefício de uma indústria importantíssima aqui para o Estado, a indústria do sal, também é concedido por decreto. Então, assim, do aspecto jurídico, esse ato não há o que se contestar. Assim, a gente tinha a possibilidade de fazer isso por decreto, sim. Mas explica pra gente, o PROAD é um programa que já existia oferecendo incentivo às empresas. Ele ficou, de certa forma, ele é da década de 90, né? Isso. Então ele ficou, de certa forma, defasado. Os estados vizinhos modernizaram. Pelo que eu estou entendendo, não tem jeito, é isso mesmo que tem que ser feito. E outra, só complementando, qual é a perda? Por que os municípios estão questionando tanto essa questão? A gente está igualando o benefício do Rio Grande do Norte aos demais estados do Nordeste. A gente está dando competitividade. O que as prefeituras estão reclamando? Que com esse novo modelo do PROAD, que a gente iguala esse benefício a todos os outros do estado. Quando há um incentivo fiscal, porque o ICMS é composto por uma parte para o estado e uma parte para o município. Isso. Então, quando o Estado abre mão... Sempre vai haver abertura também na questão do município. Não tem como. Qual era a diferença do PROAD? O PROAD, a gente pagava, o Estado do Rio Grande do Norte pagava 75% do imposto da indústria. E a empresa pagava só 25%. Então, efetivamente, do que era pago pela indústria, o dinheiro ia todo para o município. Do que era pago realmente pela indústria. Porque equivaleria aos 25% do valor total que o município não abria mão, de certa forma. Isso. A gente tornou o PROAD agora como qualquer outro benefício fiscal que a gente tem no Estado. A renúncia é tanto do Estado quanto do município também. Então, assim, a gente está dividindo a conta com os municípios conforme todos os outros benefícios que são concedidos aqui no Estado. O município também tem a oportunidade, porque vocês estão fazendo uma alteração na questão da interiorização, é isso? Isso. Por exemplo, eu estava dando um exemplo aqui do atum, né? Então, usar um caso concreto.
O atum, que tem um índice muito alto de produção de atum em Areia Preta, em Areia Branca, cidade lá no oeste. Para processamento desse atum, se uma indústria se estabelecer hoje em Areia Branca, ela vai ter uma redução maior do que se ela se estabelecer em Natal. O que a gente está fazendo com isso? A gente está interiorizando o desenvolvimento, gerando emprego no interior do estado, fazendo com que as pessoas fiquem no interior do estado, tendo emprego para elas nessa região. Então, essa é uma grande vantagem desse novo modelo, porque a gente entende que, ao interiorizar a industrialização, você vai fazer com que o benefício chegue a mais municípios. Então, no antigo PROAD, eram atendidos apenas 16 municípios. E com essa modernização que o governo do estado está promovendo, a ideia é interiorizar o PROED para todo o estado. O PROAD anterior, ele só existiam 16 municípios no estado que tinham indústria com benefício. E a gente pretende, com essa mudança, aumentar o número de municípios com indústrias instaladas. Houve essa reunião com os prefeitos e o governo também se colocou à disposição para estudar um pouco mais a fundo os números, para entender os impactos desse número, é isso? Vocês vão voltar a ter um novo debate com os prefeitos? O que aconteceu? Houve uma primeira reunião com a FEMURNE, o presidente Naldinho. A gente explicou para eles o que estava fazendo e pediu 30 dias para a gente avaliar na prática o cenário que ia se apresentar. Tem muita planilha, tem muita informação sendo divulgada no interior do estado, principalmente, com dados que que não refletem o que vai acontecer na arrecadação dos municípios. Então a gente pediu para eles, a governadora pediu, me deem 30 dias para a gente avaliar o impacto dessa mudança nas receitas do estado e dos municípios. O pagamento do ICMS das indústrias, ele se dá no dia 15 de todo mês, mas 15 de setembro agora foi na semana passada. E a parcela que a gente repassa para os municípios foi no dia 17, 2 dias depois. O impacto do PROAD, ele é todo nessa parcela. Então os prefeitos, quando viram a redução na parcela, acharam que essa redução se daria também nas outras parcelas, mas elas não vão ser reduzidas, elas vão se dar normalmente, porque o impacto é justamente nessa. Acalmamos os municípios, pedimos a ele, informamos essa questão que o impacto maior é naquela parcela que aconteceu na semana passada e que as demais parcelas elas transcorreriam normalmente. Então, nesse caso, os municípios também ganham, né? Porque o novo PROED, no caso, permite que o município ele também desenvolva ações para atrair empresas. Isso, a gente está buscando com esse novo modelo interiorizar o desenvolvimento. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, para você entender como é que vai funcionar. Caso de Areia Branca. A Areia Branca produz muito atum, certo? E imagine que uma indústria queira se instalar aqui no Rio Grande do Norte para processar esse atum. Hoje, esse novo benefício, ele dá uma condição melhor para essa indústria se instalar em Areia Branca, porque a redução do ICMS lá vai ser maior. Essa indústria se instalando em Areia Branca, a geração de emprego, renda e arrecadação vai ficar no município. A gente tenta fazer com que mais municípios tenham indústrias instaladas, dando um benefício maior para as indústrias que se instalarem nesses municípios do interior do estado. Quero agradecer aqui a presença de Cadu, nosso Cadu Xavier, secretário de Tributação aqui do estado, que veio contar um pouco também da sua história e também dessa história do novo PROED, que vai colocar o estado aí num momento novo, se Deus quiser, para superar todas essas dificuldades que a gente vem enfrentando. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer e deixar aqui uma mensagem extremamente positiva de que a gente tem convicção de que as medidas que estão sendo tomadas vão tirar o Rio Grande do Norte dessa situação que a gente tem hoje e chegar numa situação de geração de emprego, renda e fazer com que todas as nossas obrigações estejam em dia.